Pega a sua Bíblia, irmãos. Vamos estudar a palavra do Senhor agora. Salmo de número 2. Salmos de número 2. Salmo de número 2. Abra sua Bíblia no Salmo 2, versículo de número 7. Salmos capítulo de número 2, versículo de número 7, 8, 9 e 10. O livro dos Salmos, irmãos, não só Apocalipse, não só Daniel, e não só Ezequiel. O livro do Salmo também fala muito sobre escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Você deve saber da primeira aula sobre o estudo que estuda sobre os acontecimentos escatológicos, sobre o final de todas as coisas, sim, no final da terra, mas o começo, ou seja, o final da nossa terra e o começo de uma nova terra, o começo de um novo céu, o começo de todas as coisas. O Apocalipse, escatologia é o final de umas coisas e o começo de outras coisas. É como se o Senhor pegasse e juntasse o Gênesis, o começo do Gênesis, o final do Gênesis, com o começo de outras coisas. Porque do Gênesis para o Apocalipse, o Gênesis ele começa as coisas na forma terrena e de um governo humano. O Apocalipse ele começa findando o governo humano e começando o governo divino. Ou seja, o Apocalipse ele vai dar início, o final da estátua de Daniel, capítulo número 2. A estátua de Daniel, capítulo número 2, ela se finda totalmente no Apocalipse, que é o último governo dos homens. Ou seja, o governo dos homens vai terminar, porque o Senhor deu o domínio ao homem quando ele criou Adão e Eva. Ele diz: dominai a terra, sujeitais a terra. Ou seja, ele entregou o domínio para o homem, e o homem, sabedor que nós perdemos o domínio, Lúcifer veio e conseguiu derrubar em forma de serpente, conseguiu derrubar o homem, e conseguindo derrubar o homem, ele tirou o domínio, a força do homem. Então, quando chegar no Apocalipse, o governo voltará a ser do nosso Senhor Jesus. Todo o governo, que é a queda dessa estátua de Daniel, que ela vai cair, que está no capítulo 2 do profeta Daniel. Mas não só Daniel, como os outros e mais outros versículos, os salmos, muitos salmos, uma boa parte dos salmos, eles são escatológicos. No Evangelho de Lucas, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 49, Lucas 24 e 49, eu tenho que sempre mostrar esse texto. Primeiro, por quê? Porque nós não entendemos ou ficamos cegos pensando que os salmos ultrapassados, já passou, ou Jesus já o cumpriu a todos. Ou qual era o propósito do livro dos Salmos? Era só os homens dizendo para Deus as suas necessidades? Qual era o propósito dele? O livro dos Salmos, todos eles eram proféticos. Os salmos, todos eles eram profetando que Jesus veio cumprir. Lucas capítulo 24, versículo 49, 44, versículo 44, diz assim, e disse-lhe, 24 e 44, e disse-lhe, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esses profetas, os profetas maiores e os menores. A lei de Moisés é os primeiros 5 livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E os salmos e os profetas, maiores e menores. Agora, perceba que Jesus está dizendo que os salmos também fala que ele teria que cumprir os salmos.
Só que os salmos, ele cumpriu alguns salmos parcialmente. Por exemplo, o Salmo 23, ele cumpriu. O Salmo 22, ele cumpriu. O Salmo 24, Jesus cumpriu. O Salmo 3, em uma parte dele, ele cumpriu. Em paz eu deitarei, em paz eu me levantarei. O Salmo de número 1, porque ele não andou no caminho dos escarnecedores, ele não teve no meio dos escarnecedores para escarnecer. Ora, Jesus, e outros salmos que Jesus cumpriu. Agora, tem salmos que ele só vai cumprir na grande tribulação, no milênio e depois, após a grande tribulação. E um dos salmos que é exatamente voltado para o milênio, o Salmo 2 é um salmo milenar. É um salmo que fala do milênio. Por isso nós vamos ler agora o versículo 7 em diante, para você entender o Salmo 2, porque você nunca vai ler mais o Salmo 2 como você lia antigamente, vazio, seco e sem nenhuma revelação. O Salmo 2, versículo de número 7, está escrito assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Aqui é falando de Jesus. E hoje te gerei. Pede-me. O pai falando. O pai falou para o filho. Porque quando ele diz, eu hoje te gerei, esse te gerar, não é que Jesus foi criado, irmãos. Não, Jesus ele não foi criado por Deus. Porque se Jesus fosse criado, ele não era Deus. Ele era um anjo ou um homem criado por Deus. Ele não foi criado. Esse hoje te gerei é um corpo. Está falando do corpo de Jesus. Lá no livro de Hebreus, o livro escrito aos Hebreus diz assim, porque um corpo para mim o preparasse. Ou seja, o Senhor preparou um corpo para Jesus, porque Jesus teria que entrar no mundo. Ora, Deus é Deus, né, irmãos? Deus não é Deus? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Aqui é o céu. É o céu. Aqui é a terra. Aqui é a terra. Aqui na terra nós vivemos no tempo, sim ou não? Aqui não é tempo? O nosso tempo tem quantas horas? 24 horas. 24 horas. Aqui nos céus não é tempo. Aqui no céu é eternidade. Aqui é uma eternidade. A diferença daqui para cá é muita. Por quê? Porque 1000 anos aqui, abra sua Bíblia em 1 Pedro aí, irmãos, quem encontrar esse texto, 1000 anos aqui, é um dia aqui, ó. 1000 anos no céu, é um dia na terra. Por quê? Porque aqui é tempo, perceba, aqui é tempo. Procure sua Bíblia, 1 Pedro, para nós ler esse texto, ou então nos Salmos, ou então nos Salmos, então, porque Pedro escreveu isso aí tirando já dos Salmos. Ele tirou já isso aí, Pedro escreveu que um ano ele tirou isso do Salmo já. Agora preste atenção, esse tempo aqui, o tempo, é inferior a eternidades. Perceba, aqui, enquanto aqui tem 1000 anos, no céu é um dia. Abra aí, lê a 1 Pedro. Vai, 2 Pedro 3:18. 3:8, melhor, vai. E Salmo 44. Isso. Salmo 90 também, versículo 4. Se você não encontrar 2 Pedro, procure Salmo 90, verso 4, que é mais fácil. Salmo 90, verso 4, vá logo em Salmo 90. É o mesmo versículo, homem. Salmo 90, verso 4, irmãos, é o mesmo versículo. Pedro já escreveu isso porque ele já tirou dos Salmos. Está entendendo? Pedro já escreveu tirando dos Salmos. Como Paulo escreveu algumas cartas tirando dos Salmos, e Romanos ele tirou de Isaías, e vai tirando de outros e de outros. Vamos lá. Tirou de Abacuque. Verso 4, está escrito assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia, de ontem que se passou, como a vigília da noite. Aí 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 9, 8, versículo 8, agora leia, 2 Pedro.
Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele oscila dentro da eternidade. E o que é eternidade? A eternidade é uma coisa que não tem fim. É uma coisa que ela não existe fim para a eternidade. Eternidade, ela é eternidade. E Deus, Ele é a eternidade, Ele mesmo é a própria eternidade. Então, a eternidade não tem fim, é algo infindável. Por isso que a eternidade é superior ao tempo Cronos, o nosso tempo Cronos. E o nosso tempo, ele só tem 24 horas. A eternidade não tem 24 horas. A Bíblia diz que, Daniel diz assim, então eu olhei e vi um ancião de dias. É ancião de dias, não é ancião de anos, é de dias. Por que de dias? Porque na eternidade não se passa anos, porque lá é dias, passa dias. Porque aqui é anos, lá é dias. Porque lá não existe noite, irmão. Na eternidade não existe noite. Manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde, manhã e tarde. Não existe noite. Agora presta atenção, olha a diferença. Aqui na terra, 1000 anos. No céu, um dia apenas. Porque eternidade é muito maior. Então Jesus, Deus, teria que vir para a terra. O Senhor, o Pai, o Senhor, o Criador de todas as coisas, teria que vir para a terra para remir o homem. Mas Ele não poderia vir como homem, ou não poderia vir como Deus e descer literalmente da forma, principalmente depois do pecado, por causa de Isaías 59, livro do profeta Isaías 59. Havia uma divisão entre Deus e os homens. Essa divisão, Deus impedia de Deus agora descer de uma forma, como Ele disse lá no Gênesis, de uma forma total. Tinha que ter uma nuvem, deixa eu explicar para vocês aqui. Tinha que ter uma nuvem. Quando Deus vinha, Ele vinha até os céus e tinha uma nuvem, como está lá em Êxodo 19 e várias outras partes da Bíblia, como está em 2 Crônicas 6. Ele vinha em cima do trono e tinha uma nuvem, ele vinha só em cima da nuvem, porque essa nuvem filtrava para que o homem não visse Deus, porque quem via Deus morria. Porque por causa de Isaías 59, versículo 1 e 2 e 3, que havia uma divisão entre Deus e o homem por causa da iniquidade. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E havia uma separação entre Deus e o homem. Se Deus descesse na sua majestade gloriosa e santidade à terra, o que acontecia? Todos os homens da terra morriam, porque ninguém suporta a sua santidade, irmãos. Se ele descesse, todos os homens morriam. É igual Moisés. Quando Moisés, ele quebra as tábuas da lei, pá! Que ele quebrou as tábuas, ali era misericórdia. Moisés foi inteligente, porque Moisés sabia, se ele descesse o monte com as tábuas, ele morria. Ou seja, o arraial inteiro morria. Por quê? Porque o arraial ele vem trazendo a lei. Quando chegou embaixo, o povo estava adorando bezerro de ouro. Se ele descesse, ele não chegou nem a descer para baixo com as tábuas. Ele pega as tábuas e pá! E quebra as tábuas da lei. Porque se ele descesse com a lei para dentro do arraial, aquelas primeiras que ele trouxe, todo mundo morria. Como ele sabia que se trouxesse o povo ia morrer, porque agora tinha lei, ele quebrou. Aí teve que voltar de novo para não morrer todo mundo. Entende-se? Então, da mesma forma era Deus. Se Deus descesse na sua glória, todo mundo morria. O que ele fez? Ele teria que se encarnar, pegar um corpo. Ele teria que pegar um corpo e nascer no ventre. E nascer no ventre de uma mulher grávida, de uma mulher chamada Maria. Ele teria que nascer no ventre. Para quê, pastor? Porque se ele descesse como Deus, toda a humanidade morria por causa da sua santidade. Então ele fez: eu vou descer como homem, só assim eles não morrem. E vou salvá-lo, vou remi-lo, vou tirar da mão do diabo e vou quebrar a separação. Quando ele morre na cruz, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 51, 57, diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e a separação que havia entre Deus e o homem foi tirada. Então ele veio como homem para o homem não morrer. Quando o Salmo 2 diz assim, eu hoje te gerei, não é que Deus criou Jesus, porque Jesus já é antes, porque Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus. Quando ele fala eu te gerei, ele está falando do corpo. Ele está falando do corpo. Primeiro por quê? Porque o corpo de Jesus
ele foi criado antes de Adão. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Foi criado antes do corpo de Adão, porque o corpo de Adão já é uma réplica do corpo que seria de Jesus. Vocês entendem? Vai, pega, você tem que prestar atenção. Ó, então hoje te gerei. Aí o pai chegou para o filho, quando ele diz, hoje eu te gerei. Aí o pai chegou para o filho e disse assim, pede o que tu me quiseres, pede o que tu queres. O pai, quando Jesus vai descer para encarnar, ele diz, pede o que queres. O que tu pediu, o que é que tu me pedes? Aí ele, ó, olha o que o versículo diz assim, ó, olha o que o versículo diz, versículo 8, pede-me e eu te darei. O que é que o pai vai dar para o filho? Agora lê o versículo 8 do Salmo 2. E eu te darei o quê? Eu te darei as nações por... O que foi que Satanás ofereceu para Jesus em Mateus 4? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Hã? Mas Jesus, quando ele saiu de lá, ele já saiu com a promessa do Pai. O que tu queres? Pede-me as nações, eu te darei. Quando Jesus vai sair para encarnar, o diabo disse assim, eu te darei todos os reinos da terra, todas as nações. E Jesus no coração, abestado, o pai já disse que vai me dar faz tempo. Quando eu saí de lá, o pai já tinha me dito que ia me dar. Às vezes Deus lhe disse que ia te dar alguma coisa, irmão, e você fica preferindo acreditar no que o diabo disse que vai lhe dar. Às vezes o diabo lhe oferece o que Deus já disse que ia te dar. Mas você não sabe esperar o tempo de Deus. Está cheio de obreiros, de crentes na igreja, que Deus disse que já ia dar para eles. Mas eles não sabem esperar o tempo de Deus. Aí o diabo chega e oferece a proposta, ele pega a proposta do diabo. Mateus capítulo 4. Versículo de número 8. Ó, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse-lhe, tudo isto te prostrando me adorares. Ora, mas Jesus acredita no que o pai falou. Mas Jesus conhecia o seu pai, porque o seu pai já tinha lhe dito, filho, me pede e eu te darei as nações por herança. Aí Jesus saiu, certo, pai, eu quero as nações por herança. Essas nações serão minhas. O Salmo 8, só que o diabo ofereceu o que o pai já tinha dito que ia lhe dar. Irmãos, não queira o que o diabo lhe oferece, prefira o que Deus vai te dar. Se Jesus não soubesse o que a respeito dele foi dito, sabe qual é o erro de muitos irmãos? É porque eles não sabem o que a respeito deles mesmos foi dito. O que foi a respeito de você mesmo foi dito? O que Deus falou a seu respeito? É o que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, milita sobre as profecias que foi falado a respeito de ti. Ou seja, o que Deus falou a respeito de você, o que foi que Deus mandou você pedir para ele. Ora, se o pai tinha dito no Salmo 2, no verso 8, pede eu te darei as nações por herança até os confins, aí o diabo vem lhe oferecer a mesma coisa que o pai já tinha dito que ia dar. Porque o Salmo 2 é falando exatamente disso. Aí, irmãos, essas nações, para o pai dar essas nações para o filho, o filho tinha que fazer o quê? Tinha que passar exatamente pelo tentador. Para receber essas nações, ele teria que passar pelo tentador, teria que ir na cruz, teria que descer o Hades, para ele receber essas nações, que ele ainda não recebeu todas as nações. Você acha que Jesus recebeu todas as nações? Não. Quando o profeta, os 24 anciões profetiza, ele diz assim, santo, santo,
santo, ele diz santo 3 vezes, né? Um para o Pai, um para o Filho, um para o Espírito Santo. Santo, santo, santo. É o Senhor e toda a terra. Só que não estava. Quando é que a terra vai estar cheia total da glória? No milênio. A terra só será totalmente cheia da glória. No milênio é que a terra será cheia de toda a glória. Mas os anjos já estão falando antecipado, eles estão falando o que Deus quer, o que eles sabem, o que o Pai vai fazer. A terra está cheia da sua glória. Ora, se vocês prestarem atenção, se vocês prestarem um pouquinho mais atenção, quando o Salmo 2 diz, eu te darei as nações, essas nações virão para a mão de Jesus depois da grande tribulação. Só é depois da grande tribulação que ele vai começar o milênio. Quando começar o milênio, o Senhor será rei sobre todas as nações da terra. Aí sim, aí o Pai vai dar essas nações para o Filho até os confins da terra. É o Salmo 2. E o Salmo 2 é totalmente escatologia, irmãos. Escatologia do começo ao fim. Então, se os irmãos perceberem que o profeta Isaías, quando ele fala que os 24 nações, ou que os serafins estão falando e dizendo aquilo, ele está exatamente falando de algo futuro. E ele está falando porque ali vai falar sobre o Filho que vai se encarnar também. Isaías capítulo número 6. Então esse salmo de número 2 não é um salmo que ele já está cumprido. Ele já se cumpriu, esse versículo que nós lemos? Não. Mas o Filho já passou pela provação. O Filho já pagou o preço da terra. O Filho já pagou tudo. O Filho já expulsou o possuidor. Já vamos chegar lá ainda. O possuidor, só que o possuidor não quis sair. O possuidor só vai sair totalmente da terra depois da grande tribulação, que um anjo virá e aprendê-lo no abismo. Aí o possuidor será expulso, que o possuidor é Satanás. Como ele é o possuidor, pastor? Porque no livro de Mateus, como vocês leram, ele diz, porque todos os reis eu te... Ele está possuindo os reinos da terra, possuindo todos os reinos, embora Deus deu para o homem, mas ele está possuindo. Jesus deu para a igreja agora, só que nós, a igreja, não estamos possuindo tudo isso. Salmo de número 2, vamos lá. Os irmãos estão me entendendo? Isso aqui é o livro dos Salmos. Jesus, cumprindo esses salmos, pede às nações por herança, os confins da terra, por sua possessão. Agora, como ele vai governar? Versículo 9, do Salmo 2. Tu os esmiuçarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, os reis, sede prudentes, deixai-vos introduzir os juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com o tremor, beijai o Filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse salmo é um salmo totalmente milenar e totalmente escatológico. Esse Salmo 2 é escatologia pura. Agora, irmãos, Jesus, ele vai vir cumprir esse salmo, ele vai cumprir esse salmo total. Agora, para que esses reinos cheguem na mão dele, e que vai chegar na mão dele logo, todos o reino vai ser completo. Nessas nações que irão para a mão de Jesus, quem irá governar as nações somos nós junto com ele. Nós iremos governar essas nações com Jesus, a igreja, que é a esposa dele, que nessa época será os remidos, porque o que tem de gente que faz uma mistura, não sabe o que é remidos, não sabe o que é santos, não sabe o que é igreja,
não sabe o que é esposa, chama de noiva. Em nenhum momento a Bíblia está se referindo à noiva, a Bíblia só se refere à esposa. Mateus capítulo 25, todos os outros textos só falam de esposa, não é noiva. Esposa. Cantares é um tipo do arrebatamento da igreja. O que as pessoas falam, irmãos, aqui mesmo entre vocês, se eu perguntasse quem eram os remidos, você não sabia talvez de me dizer quem eram os remidos. Porque quem é os remidos do Senhor? Os remidos é a igreja depois da ceia. Depois que subir, os remidos vão ser os que vão governar com Cristo, que nós não seremos mais igreja, seremos remidos. Nós fomos remidos pelo Senhor. Então, há uma mistura tão grande, irmãos, é tanto que Daniel... quando nós for governar no milênio com Cristo, quando nós entrarmos no grande, depois da borda, do grande tribunal, e nós descemos o tribunal de Cristo, nós iremos estar no tribunal de Cristo para receber os galardões, nós vamos chegar lá depois, que isso é depois do arrebatamento. Irmãos, tem pessoas que confundem demais a Bíblia por não entender. A Bíblia ela é sistemática. O que é sistemático, pastor? Explicar o que é sistemática. Sistemática, ou teologia sistemática, que nós estamos estudando aqui, é agrupar cada texto de acordo com o assunto que está sendo falado. Ora, eu estou falando das nações, eu estou falando do Salmo 2, mas nós temos que agrupar os outros versículos que se encaixam com esse Salmo de número 2. Isso aí é sistemático, é teologia sistemática, que agrupa os textos que falam a respeito daquele mesmo assunto. Então, a Bíblia é sistemática. Tem gente que ensina que nós iremos ficar aqui na grande tribulação, por não saber interpretar Daniel capítulo número 7, versículo 21, se não for memória, abre Daniel capítulo 7, versículo 21. Daniel 7, 21. Daniel capítulo número 7, versículo de número 20. Espera aí. Não ia achar não, olhando no versículo de número... olha aqui. Versículo, visões da noite, foi... Deixa eu pegar o versículo chave, para nós não perdermos tempo lendo muitos textos. 10ª ponta, e eu olhava o cabelo... Versículo, domínio, naquele dia, as visões... Deixa eu ver aqui. Na outra metade da grande tribulação, o versículo fala. Qual é o versículo? 27. Deixa eu ver. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos. Não, mas ainda não é esse versículo, quero pegar outro versículo mais chave ainda. Espera aí. Li o 21, mas não é ele. É o 21 mesmo. Pronto, é o 21 mesmo. Olha aí. Eu olhava e vi que essa ponta fazia guerra contra quem? Quem é essa ponta? Essa ponta é o anticristo. Essa ponta que faz guerra contra os santos é o anticristo. Agora eu pergunto para vocês, quem são esses santos? É a igreja, nós? Ele fará guerra. Quem são os santos hoje? Quem são os santos? Nós somos santos, sim ou não? Nós não somos santos.
Hoje, nós estamos santos do Senhor. Apocalipse, e eu olhei e vi um anjo que trazia uma salva de ouro, que era a oração dos... Ou seja, que somos? Pronto. Aqui é o anticristo fazendo guerra contra os... Que santos são esses? É aí onde não entende, irmãos, a Bíblia tem que entender sistematicamente. É aí onde muitos ensinam que nós iremos passar grande tribulação por causa desse versículo. Esses santos aí não é mais nós. Não. Esses santos, encaixa eles também. Mas esses santos são os judeus. É Israel que está convertido a Jesus, porque perceberam que o anticristo não era o Cristo que eles esperavam, e entenderam que o Cristo era Jesus verdadeiramente, e na grande tribulação eles se converterão. Pastor, cadê a prova? Isaías capítulo 4, abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 4. Profeta Isaías capítulo número 4. Olha o que é que o profeta vai dizer no capítulo número 4. Quem são os santos na grande tribulação? Versículo 2. Isaías 4 e 2. E o versículo 3. Lê. Será chamado de quê? Esse texto está falando de qual período? Esse período é grande tribulação, é perseguição. Isaías 4 é tribulação, é o anticristo fazendo guerra contra os santos que ficarem em Jerusalém. Naquela época será chamado de santos. Ou seja, é uma prova que não é a igreja, é uma prova que nós não passaremos a grande tribulação. Outra prova que nós não passaremos a grande tribulação, Apocalipse capítulo número 3. As falsas interpretações, irmãos. Infelizmente, existem muitas falsas interpretações a respeito desse assunto que nós estamos aprendendo. É por isso que esse livro que eu estou dando a vocês, que vocês vão... Porque esse livro, irmãos, esse livro de escatologia que eu estou fazendo, eu já vendi alguns. Cada livro desse que eu estou vendendo é R$50, só o livro são os DVDs. Para vocês estão dando uma resma, só para mim imprimir os livros. Esse livro está todo em detalhes. Aqui ele está incompleto, aqui é uma versão simples. É uma versão simples, tem 157 páginas na versão simples. Faltando ainda trono branco, faltando ainda explicação sobre Gog e Magog, faltando em tudo isso que vai ser colocado. Isso aqui são um trabalho de muitos anos e anos. Está tudo aqui, eu coloquei tudo especificado. Leviatã, o parente remidor e os 7 selos, a montagem do trono, quando o trono foi montado, o trono dos 24 anciões, quando o filho chegou no trono, as 2 testemunhas, está todo exemplificado, todo versiclado. Eu estou tendo o trabalho de colocar os versículos para não ter que estar pegando a Bíblia e estar lendo a Bíblia. Lógico que não vai dar para botar todos os versículos, senão ele ia ficar com 300 páginas. Mas, as taças separadas, os primeiros 4 selos separados, que ninguém explica os selos, para entender os 7 selos do Apocalipse, tem que separar eles. Por quê? Porque os primeiros 4 selos falam de uma coisa, os outros 3 selos falam de outra coisa. Os primeiros 4 selos é os cavalos, os terceiros selos é ataque à natureza. Enfim, tem que entender isso. A vinda de Jesus, que a vinda não é o arrebatamento, a vinda é depois da grande tribulação, os 144 mil, que muitos, se você pegar o testemunho de Jeová, eles vão dizer para vocês que só são os que são salvos. Aqui, Apocalipse Cronos,
Apocalipse crono, uma simples cronologia num livreto que eu tenho, as curiosidades do Apocalipse, coloquei aqui, Apocalipse crono, uma cronologia do capítulo número 1 até o capítulo número 22, pegando aqui, botando detalhes, eu estou botando detalhes, o cavalo branco separado, eu vi um camarada desse, um dia desse, ensinando em um vídeo na internet, que muita gente acompanha ele, até o Júnior botou para mim ver, ensinando que o cavalo branco do Apocalipse, que saía dos selos, era Jesus. Meu irmão, se Jesus está abrindo os selos, já quem pensa, já dá para perceber, Jesus é quem está abrindo os selos, como é que ele vai abrir os selos e ser o cavalo ao mesmo tempo? Segundo, Jesus não usa arco, ali é o anticristo que foi dado poder para vencer. O grande Leviatã, que isso aqui vai ser um assombro para aqueles que não conhecem esse assunto, que vai ser a primeira etapa do arrebatamento, enfim. Então falta as 7 festas e as 4 cumpridas e as 3 que faltam se cumprir ainda. Agora abra sua Bíblia, Apocalipse 3, versículo 10, os princípios das dores. Está escrito o que aí? Pronto. Capítulo 3, versículo 10. Vamos estudar esse versículo aí, irmãos? Alguém, por favor, puder apagar isso aqui? Vamos estudar esse versículo aí. Apocalipse 3, versículo 10. Ó, 3 e 10. Como guardaste a palavra? Primeiro segredo, guardar a palavra. Vamos estudar esse versículo. Esse versículo ele é um versículo extraordinário. Olha o que eu botei aqui para vocês. Depois, quando vocês pegarem essa apostila, esse livro, que ele não será dessa forma, aqui é só uma forma simples. Vocês terão que estudar isso aqui, que eu não vou ensinar, porque senão os DVDs vão ficar com 2 horas. Rebeca Igreja, aqui montando o trono. Ó, vocês estudem esse aqui depois, quando você estiver montando o trono. Você vai montar o trono e vai ver tudo isso aqui, ó, que nós já gravamos. Então, quando for pegar essa aula aqui, vai ser forte. Apocalipse, capítulo número 3, versículo número 10. Vamos lá. Presta atenção. Aqui está falando de qual igreja? Filadélfia, sim ou não? Ó, Filadélfia. Igreja Filadélfia. Vamos lá. Aqui é o que, irmão? O que é isso aqui? Apocalipse 3 e 10. Ó. Como guardaste a palavra da minha... Como guardaste o quê? Isso. Guardar a palavra. Agora presta atenção. Guardar a palavra da minha paciência. Aonde foi que eles guardaram a palavra? Não, a palavra foi guardada aonde Deus sempre quis que ela fosse guardada. Eu disse, Jeremias, escreve estas palavras na tábua do teu... Era na tábua do coração que Deus queria colocar. Lá no livro do Êxodo, capítulo 19. Capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, que Moisés vai subir o monte para trazer a lei.
Deus queria colocar esta lei, ele diz bem claro, ele queria colocar essa lei dentro do coração do homem. Ele não queria colocar a lei dentro da arca da aliança. O Antigo Testamento, a palavra de Deus passou o Antigo Testamento inteiro dentro da arca da aliança. Só que o lugar onde a palavra de Deus estava era um lugar errado. Por quê? Porque essa arca é um tipo de quem? É um tipo de Deus, é um tipo de Jesus. Ora, e Deus já é a própria verbo, a própria palavra. E a palavra já era dele mesmo, então a palavra estava no lugar errado. A palavra de Deus, o verbo, esteve o Antigo Testamento inteiro no lugar errado. Porque Deus sempre quis que a palavra tivesse no nosso Salmo 119. Essa igrejinha Filadélfia é uma igreja extraordinária, que eu queria ser o pastor dessa igreja. Uma igreja que guarda a palavra. Guardar a palavra. Salmo 119. Qual? No Apocalipse? No versículo 10. Vou chegar lá. Deixa eu explicar vou explicar eles todinho esse versículo aí. Salmo 119, versículo 11, está escrito o quê? Escondi a tua palavra no meu. Aqui, o salmista está revelando o segredo que Deus sempre quis, que a palavra tivesse sempre no coração do homem. Deus diz, Jeremias, eu quero que a palavra esteja escrita na tábua do seu coração. Deus sempre quis a palavra dentro do coração do homem. Foi sempre o propósito de Deus colocar a palavra no coração, porque a palavra fora do coração do homem, ela não tem efeito. A palavra de Deus só tem efeito dentro do coração do homem. Por isso Jesus disse, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, em vós dentro. João capítulo número 7, versículo número 37, 38. Ele diz, porque falando das escrituras, e quando ele diz que aqueles que têm a escritura dentro de nós, que meditam nela de dia e de noite, fluirão dentro de vós rios, porque a palavra faz fluir rio dentro de nós. A palavra tem que estar dentro do nosso coração. Mas os judeus não colocaram a palavra no coração. Então a palavra veio para dentro da arca da aliança, ficou aqui as tábuas da lei, dentro da arca, no lugar errado, está no lugar errado, era para estar no coração, mas como no coração deles não cabia a palavra, o Senhor disse, tudo bem, Moisés, deixa elas aí dentro da arca, que lá na frente, meu filho vai nascer, e quando ele nascer eu vou colocar essa palavra dentro do coração de todo mundo, porque é o que Deus quer, que a palavra dentro do coração. Quando chegamos em Apocalipse, ele encontra uma igreja, e ele se agrada dessa igreja por uma coisa, que essa igreja entendeu o mistério de todo o Antigo Testamento. Guardastes a minha... E não é guardar, irmãos, como Ilquias, no reinado de Ilquias, guardou a palavra, a lei, que a lei estava escondida dentro do templo que ninguém sabia. Aí foi lá, eles mexendo no templo, acharam a lei de Moisés, porque perderam a palavra dentro do templo, o que acontece com muita igreja que está perdendo a palavra dentro do templo. Na época do reinado de Josias, que Ilquias eram os sacerdotes, melhor. Então a palavra de Deus tem que estar no coração. Essa igreja de Apocalipse aprendeu que está no coração. Quando a palavra está guardada dentro desta igreja, olha o que Jesus vai dizer para ela. Olha o que ele vai dizer para ela. Versículo 10. Como guardaste a minha palavra, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Da hora, agora presta atenção, vamos estudar isso aí. Tanto no grego, como no português. Aqui, irmãos aqui entendem português? Vocês estudam português aqui? Mas se você entender de português, você vai entender o que eu quero ensinar agora. Olha o que o versículo diz. Preste atenção. Como guardaste a minha palavra, olha o que ele diz, porque eu te guardarei presta atenção,
da hora. Presta atenção. Qual é a diferença? Qual é a diferença da hora e na hora? Ó, porque eu guardarei da hora, quer dizer, antes que venha a hora que eu vou vir no tribulação, dessa hora eu vou guardar vocês. Eu vou guardar como? Um arrebatamento. Agora, não é na hora, irmãos, perceba, se tivesse escrito na hora, queria dizer que nós seríamos livres na grande tribulação. Na grande tribulação nós entraríamos, porque era na hora, mas não é na hora, é da hora. Quer dizer, antes que venha a grande tribulação, eu li vocês. Vamos continuar. Da hora da tentação que há de vir sobre todo para tentar os que habitam na terra. Vocês entendem agora? Agora, irmãos, essa igreja aqui, ele está dizendo que ele vai livrar ela, a verdadeira igreja de Jesus, que não passará a grande tribulação. É a igreja que guarda a palavra no coração. Tem alguma tradução que tem na hora? É linguagem de hoje? Mas é a linguagem de hoje? A sua é na hora. É da hora. Nós estávamos dentro da grande tribulação. Se nós fosse livre na hora, na hora, toda tradução tem da hora. Leia na sua Bíblia. É da hora ou não é? Da hora. Da hora é isso, irmão. Ó, isso aqui acontecerá da hora. Quando a igreja guardar a palavra, o Senhor diz, eu guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra. Mas Ele vai fazer isso. Jesus vai fazer tudo isso aqui. Leia. Só pode ser linguagem de hoje. Ah, então, essa daí é dos testemunhas de Jeová. Entender? Mas aí mudou o sentido total. Irmã, ela mudou totalmente o versículo. Todas as Bíblias antiga e nova não existe isso aí. Só porque é a linguagem de hoje também, né? É não. Ó, livrará da hora.
Rapaz, eu mesmo não quero para mim não. Por quê, varoa? Aí já não dá para entender mais nada, aí já é outro texto. Aí não é nem o texto do texto que nós estamos lendo, aí é outro texto. Outro texto. Porque aí é totalmente outro texto. Irmãos, tradução. Tradução bíblica. Quanto mais antiga, melhor. Irmãos, tradução bíblica. Presta atenção. Tradução bíblica, quanto mais antiga, melhor. Revista corrigida, quanto mais antiga a tradução, melhor ela é. Porque ela não foge quase nada. Revista corrigida ou Almeida atualizada. É a certa. É boa. A corrigida é a melhor. E quanto mais antiga é melhor. É que nem aquele texto da mulher de Jó. Por que você acha que o diabo não tirou a mulher de Jó? O diabo não matou a mulher de Jó. Oi? O diabo não tirou, ele tirou tudo, mas a mulher de Jó ele não tirou. Para você ter ideia, ele não tocou num fio de cabelo dela. Não tocou num fio de cabelo da mulher de Jó. Um fio de cabelo ele não tocou. Ele nem se importou com ela. Não tem um versículo que fale que Satanás se importou com a mulher de Jó. Em nenhum minuto ele se importou com a mulher de Jó. Ele não deu nem trela para ela. Ela era mais fiel do que Jó. Não, o texto original, uma tradução de 100 anos, eu coloquei até uma vez para vocês verem. Tá aí, não diz ela amaldiçoa teu Deus e morre, não. O texto original, a mulher de Jó diz assim: louva ao Senhor Deus e morra. Ela mandou ele louvar a Deus para depois morrer. Ela não era o que só restava. Era o que só restava a ele. Louvar a Deus e morrer. Ela não diz amaldiçoa, como tem até hinos cantados, amaldiçoa o teu Deus e morra. Não. Na tradução, uma tradução de 100 anos, a tradução antiga, toda tradução antiga tem louva ou adora o Senhor teu Deus e morra. Ou então o Senhor Deus e morra. Mas as nossas traduçãozinhas aqui tem amaldiçoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó, irmãos, o diabo não tocou nela. Tudo se começou. Jó foi para onde? Ele perdeu tudo, foi para o muturo. Foi ou não foi? Foi ou não foi para o muturo? Uma coisa que o diabo não tocou foi no pó da terra onde ele estava. Mas uma coisa que o diabo não tomou, sabe o que foi? As terras de Jó. As terras de Jó não foi tomada. Quem cuidou delas enquanto Jó estava doente? Só tinha esposa para cuidar, não tinha mais ninguém. A esposa que cuida das coisas do seu esposo quando ele não pode mais cuidar. Ela segurou tudo enquanto o esposo estava inutilizado de fazer. Quando ele voltou à tona de novo, ela disse: eu estou com o útero preparado para dar mais 10 filhos para você. Era nova. E o útero dela ainda estava sendo cultivado para dar mais 10 filhos. Irmão, eu estou falando de Bíblia. O problema do pessoal é isso, é que nós ficamos falando que ouvimos e não vamos pesquisar, não vamos estudar. Não, vou pregar isso aqui não. Para vocês, as mulheres são muito soberbas. As mulheres são muito soberbas. Se ensinar isso, elas vão se achar. Então, irmãos, isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais profunda do que você possa imaginar. Depois leia em sua casa. Segundo, irmãos, procure aí no livro de Jó
Procura aí no livro de Jó, algum momento em que a mulher dele reclamou de viver com ele aquela luta. Procura aí, era brigando, eu estou passando fome com você, procura aí, porque se ela tivesse dito isso, o escritor teria colocado, porque seria uma ferramenta do diabo para bater Jó mais ainda, e Deus, o Espírito Santo, teria colocado o que ela tinha dito exatamente para provar que Jó foi fiel em todas as áreas. Mas o escritor não escreveu, o Espírito Santo não colocou, porque o Espírito Santo sabe que ela nunca murmurou da luta que passou com ele. E as irmãs não podem passar uma lutazinha com o marido, que já é tudo reclamando. Se faltar o dinheiro para pagar seja lá o que for, já está dizendo, se eu tivesse arrumado um homem rico, pro diabo que carrega. Irmão, a mulher de Jó não tem ela reclamando. Não tem. Essa daqui, irmãos, aprendeu com Ruth. Ela faz o que Ruth, ou seja, ela não aprendeu com Ruth, estou falando assim parafraseando, porque Ruth vem nascer, quando ela nasceu, Ruth não sabia nem quem era ela. Mas ela, quando ela casou com Jó, ela parece que no coração ela concebeu o que Ruth concebeu no coração por Noemi. Ela diz, eu casei contigo, o teu Deus é o meu Deus, onde tu pousares eu pousarei, o que tu tiver é teu, o que não tiver. Enfim, a mulher de Jó foi uma mulher, o diabo não tocou nela, ela era muito fiel, irmão. Não, prego nada.